Fala galera, estamos aqui com o nosso Lembrete Racional, episódio número 12. Episódio aí que a gente vai dedicar ao assunto que eu acredito que está na fronteira do conhecimento aí de muitos investidores. Eu acredito que a pessoa que domina esse conhecimento, ela está um passo à frente do mercado, está muito mais segura em relação aos seus investimentos, simplesmente porque com isso ela consegue ganhar em todos os cenários. Eu costumo falar para meus alunos que não é uma metodologia agradável para o emocional, mas quem consegue surfar as tendências consegue ter uma relação de retorno e risco muito positiva, e acredito que seja isso que nós aqui que acompanhamos o Lembrete Racional, a gente quer buscar. A gente quer buscar uma abordagem mais científica, uma abordagem mais segura, uma abordagem mais racional para os investimentos. Eu sou o Tio Uli, sou analista CNPI, sou mestre em finanças, invisto na renda variável há mais de 20 anos, tenho mais de 41 mil alunos e estou aqui ao lado do meu amigo Christian Washburner. Estamos aí, Christian, beleza? Como é que você está, irmão? Fala, Uli, tudo certo? Sejam bem-vindos ao episódio número 12 do Lembrete Racional. Como o Uli falou, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante e que você, incluindo essa abordagem dentro do seu portfólio de investimentos, você vai ter muito a ganhar no longo prazo. Por quê? Porque com essa abordagem, seguir as tendências, você consegue otimizar a relação de risco-retorno da sua carteira, né? Eu gosto de dar a seguinte metáfora, de que a gente, quando está olhando para um portfólio de investimentos, é parecido a escalação de um time de futebol, formação tática, né? Então você tem o goleiro, os zagueiros, os laterais, os meias, volantes e os atacantes. E eu costumo falar que o trend following ele é como se fosse os alas, os jogadores que jogam pelas beiradas de campo. Então, em alguns momentos, esses jogadores vão estar lá atrás, defendendo, ajudando os zagueiros, formando uma linha de 5 defensores. E em outros momentos, esses alas vão estar lá na frente, até pisando na área, te ajudando a atacar. Então, quando a gente tem o trend following dentro de um portfólio de investimentos, a gente em alguns momentos vai estar mais ofensivo, em outros vai estar mais defensivo, e a gente vai estar automaticamente nos protegendo nesses momentos, tá? E isso é muito importante, porque a gente se protegendo nos momentos de crise, nos momentos de pânico do mercado, a gente cria uma grande vantagem, né, a longo prazo. E seguir as tendências também, para mim, é uma segurança. Por quê? Porque você não vai ficar apegado à narrativa. Eu vejo que muitas pessoas ficam criando uma espécie de sentimento em volta de determinada ação, determinado ativo, e fica comprado para sempre naquela ação. É o chamado buy and hold, né? E a gente percebe que os mercados, eles são cíclicos. A gente percebe que as empresas, elas vão mudando. A gente tem uma taxa de sobrevivência, né? Ela oscila ao longo do tempo. Então, essa história de fazer o buy and hold, na nossa visão, não é algo racional a ser feito, né? Para ser bem-sucedido investindo. Oi, É. Olivia. Gente, a Olivia está aqui participando do nosso podcast hoje e eu quero falar que é exatamente por isso que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. A gente tem a oportunidade de viver aí a nossa liberdade geográfica, liberdade de tempo, e eu acredito que o trend following ele é um pouco dessa liberdade, né? Da gente não ficar preso. Eu vejo muitas pessoas, elas ficam presas nessa história que ficar vendido é muito arriscado, que ficar apostando na queda é algo quase que diabólico, né? Algo que pode botar a sobrevivência delas em risco. Então, já quero deixar claro aqui que isso eu acredito que seja uma das crenças que mais impedem que as pessoas elas tenham resultado com essa metodologia. E é claro, a gente tem instrumentos diferentes para que a gente possa surfar as tendências. Eu sou muito conhecido no Brasil pela história dos ganhos explosivos, que é exatamente a gente surfar as tendências através de instrumentos chamados opções, né? Então, o Christian também gosta de fazer isso através de outros instrumentos, também como derivativos no mercado de commodities. Então, saber o tamanho das posições é tão importante quanto a direção para que a gente tenha resultado. E a gente vai falar um pouquinho disso também. O Christian trouxe aí vários artigos muito bons hoje. Acredito que vai explodir a cabeça de muita gente
tudo que vai ser discutido hoje. O que o William acabou de falar, de operar ações, também operar mercado de commodities, vai muito em conta o que a gente vai ver aqui nesses artigos, tá? Existe também uma diversificação dentro do trend following, que é uma diversificação entre diferentes mercados. Então, eu posso operar o trend following no mercado de ações, eu posso operar o meu trend following no mercado de commodities, criptomoedas. Então, tudo que a gente fala aqui serve para qualquer mercado. E essa é uma das grandes vantagens desse conhecimento que a gente transmite aqui, né? Que ele é universal. Então, a gente está vendo que esse artigo do Jeffrey Sherman. O nome desse artigo é Fazendo Amizade com a Tendência, o Trend Following dentro de um portfólio diversificado de investimentos. Então, o que ele nos mostra aqui nesse artigo, né, inicialmente? Por que usar a tendência? Ele fala aqui que adicionar a estratégia de acompanhamento de tendências dentro de uma carteira de investimento, os investidores eles aumentam a diversificação, ao mesmo tempo que recebem a oportunidade de ter ganhos maiores. Então, isso vai aumentar a eficiência de capital da carteira, aumentando o retorno esperado por unidade de risco. Aí aqui ele trouxe alguns índices que acompanham tendências. São índices globais, né, diversificados em vários classes de ativos, em vários segmentos. E aqui ele mostra, né, o SG Trend Index. Tá? Eu até trouxe aqui este site, vocês podem acessar ele pela internet. Só digitar SG Trend Indicator no Google. Vocês vão acessar esse site onde ele vai nos mostrar aqui vários mercados globais, né, mercado de ações, moedas, juros, commodities, e aqui ele mostra, né, a posição de momento. Então, ó, S&P 500 está long, porque a tendência é de alta. Então, aqui a gente consegue ver, né, um panorama global das tendências em andamento. Tá? Então, achei bem interessante aqui esse site, não conhecia ainda. Aqui ele traz, né, os retornos anualizados, as métricas de retorno histórica, né, desses índices. Aquele o universo que ele pegou foi de 2004 até 2022. Esse artigo aqui ele é um pouco recente, né? Então, o poder da diversificação. Então, aqui usando como referência o SG Trend Index, que é esse índice que eu acabei de mostrar aqui, né? Ele trouxe as correlações históricas com os principais índices de mercado, né? Índices globais de mercado. E a gente percebe que a correlação, ó, ela é levemente negativa, né, com os índices de mercado. Então, quando eu adiciono trend following na minha carteira, eu estou tendo benefício de diversificação. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de operar as tendências também. A gente tem um questionamento, né, de muitas pessoas. Ah, eu vou operar a tendência, eu vou operar a tendência ou eu vou Volta ali, por investir? favor, na tabelinha. Cris, Claro. desculpa te interromper. A gente está vendo aqui, ó, como que as tendências com emerging markets equities, a gente vê ali que as correlações elas são um pouco mais altas, né? Porque os mercados emergentes, eles têm mais relação com commodities. E Exato. a melhor classe de ativos, no meu entendimento, para a gente operar tendências, são as commodities. E aqui no Brasil a gente tem uma situação muito perfeita, né? Porque essa alta volatilidade do mercado brasileiro, de quando tá bom, tá muito bom, parece que a gente vai virar a Suíça, e quando tá ruim, parece que a gente vai quebrar, isso gera essas tendências muito fortes. E quando a gente pega empresas de commodities, que tem uma estrutura de equity, tem um endividamento financeiro, isso amplifica esse nível de volatilidade e isso faz com que essas tendências sejam ainda mais intensas, né? O que eu vinha falando, né, é que a gente tem um questionamento. Ah, eu vou investir, vou fazer uma carteira de fatores ou eu sigo a tendência? E a gente pode muito bem complementar essas duas coisas, né, dentro de um mesmo portfólio. Aquilo que eu falei antes, você vai ter usá-las. Você tem uma carteira de investimentos que é como se fosse uma formação tática de um time de futebol. Quando você está incluindo ali o trend following, você tem esses jogadores que são polivalentes, que ajudam tanto na marcação, mas também no ataque. Aí, continuando aqui nesse artigo, que ele trouxe bastante estudos bem interessantes, né? Aqui ele faz a formação de 4 portfólios diferentes, tá? E mostra como que esses portfólios se comportaram em ambientes de crise. Então, aqui, primeiramente, a gente tem os retornos em 6 ambientes de choque no mercado de ações americano, tá? 1964, 1963, 2008, 81, 77, 2002. E aqui a gente tem dois portfólios sem tendência, sem incluir o trend following. O primeiro deles, US Equities. Então, aqui é um portfólio
onde ele tem 50% comprado em ações americanas e 50% em caixa. Tá? E aqui a gente vê a rentabilidade negativa nesses anos. Agora, quando a gente tem ali um portfólio diversificado entre ações americanas, renda fixa, títulos de 10 anos do governo americano e também commodities, o resultado ele já foi um pouco melhor. Aqui a gente está vendo a diversificação entre classes de ativos. Tá? A gente já vê que foi um pouco melhor, exceto aqui em 81, né, caiu 17%, foi pior, mas nos demais anos gerou um resultado melhor. Agora, quando a gente tem portfólio com tendência, tá, a gente vê que os resultados eles melhoram bastante. Então, quando a gente tem um portfólio que ele foca somente em fazer trend following no mercado de ações americano, o resultado, aqui em 74, por exemplo, foi de 15% positivo. Aqui tinha sido menos 14%, né, num portfólio só comprado em ações americanas. Aqui menos 6%, 8% em 2008, 4% em 1981. E aqui DPTF, o que que é? Aqui é um portfólio que inclui trend following não só em ações, mas também em commodities e também em juros. Tá? E aqui a gente tem os resultados, que foi de 22% positivo em 74, 23% positivo em 73, em 2008 apresentou um bom resultado. Então, destes 6 anos, somente em 1977 que o resultado ele foi negativo. Tá? Aí ele também faz o mesmo estudo, só que nos 6 e as 5 maiores choques nas taxas de 10 anos do governo americano. Então aqui também tem um Pode me portfólio ajudar aqui, por favor, Renato? somente de juros, né, de renda fixa, títulos do governo americano de 10 anos, e a gente vê aqui os retornos negativos. Um portfólio diversificado, mesma coisa, o resultado foi melhor na média, e aqui com a tendência também, né, portfólio que seguiu a tendência foi melhor. E quando incluiu diversas classes de ativos seguindo a tendência, o resultado foi melhor ainda. A mesma coisa nos maiores choques, né, nas maiores quedas no mercado de commodities. Estão vendo aqui, ó, sempre os portfólios que tiveram tendência tiveram ali um melhor resultado nestes ambientes de crise, né? Então achei bem interessante apresentar aqui este estudo. Ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode apresentar, mas acho que em relação a esse artigo era isso. Então achei bem interessante também vocês analisarem esse site aqui, ó, o SG Trend Indicator, que tem bastante coisa interessante aqui para a gente analisar. Próximo artigo que eu trouxe aqui é o Momentum de série temporal. É um artigo escrito ali pela AQR, Tobias Moskowitz. Então, esse artigo aqui, ele vai nos falar justamente sobre o momentum de série temporal. Tá? A gente tem um momentum que é de série transversal e um momentum de série temporal. Tá? O trend following, ele é referido na literatura como momentum de série temporal. Já o momentum de série transversal é aquele onde a gente olha o desempenho de um ativo em relação ao restante do mercado, né? Aos demais ativos dentro da mesma classe, tá? Então, as conclusões aqui desse artigo é muito parecido com o que a gente viu aqui antes. Um portfólio diversificado, estratégias de momento, de séries temporais em todas as classes de ativo, proporciona retornos anormais substanciais com pouca exposição a fatores de risco padrão e tem bom desempenho durante mercados extremos. Outra conclusão aqui importante. Os especuladores, eles lucram com o momento de série temporal à custa dos hedgers, né, que são aqueles que buscam proteção. Os especuladores, eles fornecem liquidez aos hedgers. E, em troca, eles recebem esse prêmio de momento. Os trend followers, né, que são os seguidores de tendência, eles compram aqueles ativos que estão subindo e automaticamente vendem aqueles que estão caindo. Então, eles acabam sendo uma contrapartida para os hedgers. Tá? Eles acabam comprando aquilo que os hedgers querem vender e vendendo aquilo que os hedgers querem comprar. Então, eles fornecem liquidez, são a contrapartida, né? E, em contrapartida disso, recebem esse prêmio de impulso de série temporal. Muito bom, muito bom. Eu vou aqui trazer um artigo, que é o artigo Trend Convexity at Work, a Tail Protection for Long Investors. Eu vejo que ter a estratégia de longo prazo, e aí eu vou sugerir aqui a estratégia de value investing, que é onde a gente consegue também, através de técnicas de valuation, melhorar a nossa capacidade de não pagar caro e pagar barato na maioria dos ativos. Só que a gente vai ter, nesse estilo de investimento, a volatilidade normal dos ciclos de negócios,
Então, aqui a gente pode trazer o próprio exemplo do Charlie Munger, grande exemplo de value investor, mas a carteira dele em 73 e 74, igual ali o Christian mostrou em algumas crises americanas e no choque do petróleo, teve uma queda de 31% durante 2 anos seguidos, que dá um retorno negativo acumulado de 50%, né? Então, esse artigo ele fala exatamente sobre esse ponto, sobre você misturar num portfólio de longo prazo estratégias de trend following, porque essas estratégias de trend following elas vão gerar ganhos para você nesses momentos de ciclo adverso, e isso vai te impactar das duas formas, né? Primeiro que vai gerar caixa para você comprar barato depois da crise, mas eu acredito que a maior vantagem aqui, Christian, é você sair daquele modelo mental de crise. Eu não sei aqui quem já viveu crises onde o índice geral caiu mais de 50% aqui no Brasil, mas as notícias, elas são meio assim, o mundo vai acabar, todo mundo vai quebrar aí, não existe como ganhar dinheiro. E aí, quando você está ganhando dinheiro nessa situação, você vê que é só uma questão de você estar no lado certo da tendência. Então você sai daquele modelo mental de crise, você sai daquele modelo mental de que o mundo vai acabar e você entende que em algum momento aquilo vai ficar tão barato que investidores de longo prazo, institucionais, como os fundos de pensão, eles vão ter que realocar o seu portfólio, que por uma questão de mandato tem limites de renda fixa e renda variável, eles vão ter que realocar o portfólio. Aquilo, por si só, vai gerar uma demanda compradora no mercado, que vai trazer o preço daqueles ativos para uma média histórica de valuation em relação a preço-lucro, em relação a TIR e em relação a valor justo. E aí, nesse processo, você vai conseguir equilibrar melhor esse portfólio. O interessante é que, historicamente, né, antes das grandes crises, o mercado ele já deixava alguns sinais de inversão de tendência, como foi em 2020, em fevereiro, ali, vários ativos já davam, né, uma inversão de tendência. Então, naquele momento, você já deveria estar ajustando as velas, ajustando o seu time para se expor a um novo momento de mercado. Assim também foi lá antes da crise de 2008. Então, muita gente pergunta, mas eu não sei quando que vai ter uma tendência de alta, quando vai ter uma tendência de baixa. Aí vai você ter um método, né, para identificar esses momentos. Quando está iniciando uma tendência de alta, quando está iniciando uma tendência de baixa. Mas sempre que o mercado, antes de o mercado fazer um movimento forte, né, seja de alta ou seja de baixa, ele vai dar sinais. E a gente não quer pegar a tendência bem no início dela, né? A gente vai pegar o meio. A gente sempre dá aquela analogia do peixe, né? A gente corta a cabeça, o rabo fica só com a metade. Então a gente não vai conseguir começar se expor bem no início da tendência e nem sair bem no finalzinho dela. A gente quer pegar aquele espaço, né, aquela tendência que é clara. Eu trouxe aqui um outro artigo para a gente conversar, que é que ele vai testar o trend following no mercado de ações. Esse artigo é de 2005, tá? O trend following funciona no mercado de ações? Até aquele momento, as estratégias de trend following abordadas, divulgadas, eram muito focadas no mercado de commodities. Como ele falou antes, né, o mercado de commodities pega muita tendência e é um bom mercado para você olhar e estudar, né, esse tipo de estratégia. Então, o que que ele nos trouxe aqui foi o seguinte: ele fez um estudo, né, na verdade, um backtest, aí do período de janeiro de 83 até dezembro de 2004. Ele considerou aqui 24 mil ativos individuais, tá? Ele incluiu os ativos que deixaram de ser negociados ao longo do tempo para eliminar o viés de sobrevivência. Foram incluídos aqui os dividendos, todos os ganhos de capital, está tudo ajustado. Também foi feito aqui um filtro de liquidez, né, para excluir aqueles ativos de valor nominal muito baixo, ou os ativos de pouca liquidez que não podiam ser operados naquele momento, para testar a eficiência de uma estratégia de trend following em ações, focada em ações, tá? Como que eles fizeram esse teste para ver se funcionava ou não? Eles usaram um sistema que é bastante simples. Se uma ação ela está rompendo o topo histórico, esse é um sinal de compra. Então, por exemplo, se hoje a ação, sei lá, do Banco do Brasil rompeu o topo histórico, isso é um sinal de compra e eu devo entrar com a minha posição na abertura do dia seguinte. Foi esse teste que eles fizeram aqui nesse estudo. Então, aqui eles têm gráficos, né, de alguns exemplos de entrada, de quando que o ativo rompeu o topo histórico,
tá? E a saída, quando que vai ser a saída? Se eu compro quando está rompendo o topo histórico, quando que eu vou vender essa minha posição? Quando que eu vou encerrar ela? Aí a gente usa um trailing stop, tá? Que é um indicador que a gente coloca aqui no gráfico. E neste estudo, eles consideraram um stop ATR, que é um indicador de volatilidade, mas que pode ser muito bem usado, né? Como um trailing stop, que ele vai nos dar a sinalização de quando a gente deve encerrar a nossa posição. Então vai ser um indicador que vai ficar aqui por baixo dos candles, né? Essa linha tracejada em vermelho é o indicador. Então, quando houvesse, né, um fechamento abaixo dessa linha vermelha do indicador do stop ATR, esse era o momento de você encerrar essa posição comprada, ok? Então, aqui a gente tem exemplos de ativos que fizeram um movimento de alta forte e depois entraram numa forte tendência de queda. Estão vendo aqui o exemplo da WorldCom, o ativo que vinha na tendência de alta, ele deu o stop, mandou vender, depois fez todo esse movimento de queda aqui. Então você poderia ter surfado a tendência de alta e depois também estar se expondo, né, à tendência de baixa aqui no ativo. O importante, né, aquilo que eu falei lá no início, você não ter apego emocional com nenhuma ação, com nenhum ativo. Você tem a ordem para sair, você tem a determinação para vender aquele ativo, você vai lá e vende. Se é para comprar, você compra, se é para vender, você vende. Você tem um sistema que opera com regras muito claras. Porque imagina a pessoa, né, que estava comprada aqui em cima, criou um apego emocional com o ativo e não quis vender. Ou seja, ela estava comprada em toda essa queda aqui, mesmo com a tendência de baixa. O trend following ele vai nos dar essa proteção, tá? Aqui ele pegou todos os trades e fez uma distribuição dos resultados. Então, a média de retorno por cada operação foi de 15,2%. A média de dias de cada trade foi de 305 dias. A média de ganho de cada operação positiva foi 51,2%. A média, aliás, a média de tempo de operação dos trades vencedores foi 441 dias. A média dos trades perdedores foi de 20% de perda. Então, eu fiquei na média também 165 dias posicionados nas operações perdedoras. E a taxa de acerto desse sistema operacional foi de 49,3%. Qual que é a lógica, né? Uma empresa que está rompendo o topo histórico, tá? Uma boa empresa, por exemplo. Se uma empresa está gerando lucros consistentes ao longo do tempo, em algum momento o preço vai ter que acompanhar o crescimento da lucratividade. A gente fala, né, que no curto prazo o preço ele anda de forma aleatória, mas no longo prazo ele segue os fundamentos. Tá? Então, uma boa empresa, em algum momento, ela vai romper o topo histórico. O mercado de ações ele tem esse viés de direção, ele é enviesado para a alta. Então, usando aqui esse sistema, né, compra no rompimento do topo histórico, você vai capturar justamente esses movimentos, né, de empresas que estão em um crescimento de lucratividade e esse crescimento está começando a ser reverberado, né, nos preços do ativo. Então, a gente espera que as boas empresas, em algum momento, elas rompam, né, o topo histórico e façam uma tendência de alta. É. Aí continua. Posso Só tem falar? mais uma. Só vou concluir aqui o artigo e daí eu Tá. já te passo. Aqui, pessoal, ele trouxe a curva de capital da estratégia comparado com o S&P 500. Então, ele fez o estudo de 1991 até 2005. Então, a estratégia ela superou o S&P 500 nesse intervalo de tempo. Tá vendo que a linha em azul é a estratégia, curva de capital da estratégia, e a linha em rosa foi o S&P 500. E aqui os retornos tabelados. Então, a gente percebe que o retorno anual composto da estratégia foi de 19,3%, enquanto o S&P foi 12%. Tá? O desvio padrão da estratégia foi um pouco maior, 15,6 contra 14,4. E o máximo drawdown que é a maior queda que ocorreu na curva de capital, no S&P foi 44,7%, enquanto na estratégia foi de 20,8%. Ok? Eu fiz esse estudo para o mercado brasileiro nos últimos 10 anos, vou mostrar na sequência aí para vocês. Posso falar? Pode? Beleza. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês um outro artigo, que é o artigo do Mark Potters e do Jean-Philippe Bouchard. Então, Trend followers lose more often than they gain. Então, isso aqui fala, gente, sobre uma ilusão que a internet ela
acaba alimentando em muitas das pessoas, né? Porque como as pessoas elas não estão acostumadas a perder dinheiro, a estratégia mais vendável na internet vai ser para falar para as pessoas que elas vão ter 95, 90, 85% de taxa de acerto nas suas operações. Estava falando ontem com um amigo que ele é especialista em criptomoedas e ele também é educador online. Ele estava falando assim, Uri, cara, o aluno iniciante, normalmente ele é um CLT e ele não está acostumado a perder dinheiro, porque ou ele ganha salário ou ele ganha bônus. Não faz parte da mentalidade dele perder dinheiro. Então ele tem que aprender que para ele ficar rico, ele vai ter que perder dinheiro. E isso foi um grande insight, né? Estou aqui já há 40 e tantos mil alunos, 7 anos fazendo isso, e eu nunca tinha pensado dessa maneira tão objetiva. Como que as pessoas elas são treinadas a só somar dinheiro na sua conta. Só que para você alcançar um outro patamar de capital, você tem que aprender a perder dinheiro. Isso faz parte do risco, né? E aí, quando a gente olha para a estratégia de trend following, esse é o principal desafio, porque o nosso cérebro ele não está acostumado a lidar com derrota. Isso põe a nossa sobrevivência em risco. E aí, dentro desse artigo, o Mark Potters e o Jean-Philippe, eles mostram algo que a gente já falou várias e várias vezes aqui, ó. Deixa eu até compartilhar de novo o artigo, que é sobre a história das distribuições de retorno. Então, as distribuições, elas são assimétricas. E a gente viu aqui no nosso primeiro episódio do Lembrete Racional como o Markowitz, dentro da premissa que ele trouxe para os investimentos racionais, ele trata de uma distribuição simétrica. Então, a conclusão deles aqui, né, é que a gente vai ver muito mais perdas nas operações, porque alguns ganhos serão realmente aquilo que vai botar a gente em outro patamar. Então, é por isso que a gente tem que fazer todas as operações. É por isso que a gente não pode realizar cedo demais. É por isso que a gente não pode fazer realização parcial. É por isso que, quando a gente tiver numa sequência de 3, 4 prejuízos seguidos, a gente vai tender a, por um viés emocional, parar de fazer as operações de trend following, mas é ali que a gente está mais perto de fazer a próxima operação. E às vezes é uma operação que a gente faz no ano que dá certo, que vai compensar todos os prejuízos. Então eu vejo que, tecnicamente, o trend following é a mais simples das operações e estratégias. Só que emocionalmente é o mais desafiador. E quando Eu eu vejo. faço pesquisas na internet, eu pergunto para as pessoas se o ponto forte delas é o emocional ou é o técnico. E a maioria das pessoas fala que o ponto forte delas é o emocional. Só que quando a gente vê na prática, as pessoas elas não têm preparo emocional para o mercado financeiro. E aí, ao longo da minha experiência, eu vejo por que que um programa como a Master Business é mais valioso do que um curso. Porque no curso eu dou a parte técnica. Só que dentro de um programa como a Master Business, a gente faz o acompanhamento emocional, a gente dá o suporte psicológico, a gente tem uma comunidade que ela é centrada nesse assunto, então as pessoas se apoiam, beleza? E é por isso também que a gente precisa operar pequeno, porque eu não tenho resiliência emocional e nem sei se quero desenvolver uma resiliência emocional para apostar tão alto nas tendências que isso pode me tirar o sono. Eu tenho lido aqui muito Provérbios ultimamente, e uma passagem que eu estava lendo ontem é o seguinte: buscar sabedoria é uma forma de encontrar felicidade. Sabedoria gera vida agradável e paz. Então, o que que é essa sabedoria no mercado? É saber o teu apetite a risco, saber aquilo que te incomoda. E dentro desse processo, é melhor você errar por estar pequeno demais do que grande demais. Outro ponto desafiador, além da taxa de acerto no trend following que é abaixo de 50%,
é a pessoa querer realizar o lucro muito cedo, né? Então a gente vê historicamente que o que vai fazer a diferença no turn following operando a longo prazo são justamente as operações que dão lucro acima de 100%. Só que para ter um lucro de 100%, você tem que ter a capacidade de deixar chegar em 100%. E isso é realmente um desafio a ser superado, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha planilha. Em relação a esse último artigo que eu falei, pessoal, onde ele apresentou aquele sistema que compra as ações que estão rompendo o topo histórico, ou seja, que estão numa tendência de alta, né? Eu fiz o mesmo estudo nos últimos 10 anos aqui para o mercado brasileiro. Então, eu peguei todos os ativos do IBXX, que são as ações mais líquidas que a gente tem no nosso mercado, e rodei esse sistema aí no mercado de ações brasileiro nos últimos 10 anos para ver qual que foi a performance disso, né, em relação à média do mercado. Então, aqui a gente tem a curva de capital. Então, vocês percebem que o rompimento de topo histórico superou a rentabilidade, né, do Ibovespa, que é o custo de oportunidade na renda variável. Então, a rentabilidade desse sistema, né, nos últimos 10 anos foi aí na casa de 370%, já chegou a ser até mais, né? Chegou a ter mais de 400% de rentabilidade, só que vem passando por um período de drawdown aí nos últimos 2 anos. Então, estamos vendo aqui que tem um drawdown bem grande nos últimos 2 anos, aí na casa de 17%, tá? Ele historicamente apresentando um drawdown bem menor do que o Ibovespa, vocês podem comparar aqui, né? O Ibovespa é o que está na linha laranja e o sistema é o que está na linha em azul forte, azul marinho aqui. Então, a partir desse momento, ele fez esse movimento de drawdown e ainda não iniciou uma recuperação mais acentuada, né? Então, nesse momento, ele está no maior período de drawdown aí nos últimos 10 anos. Isso significa que o método ele não funciona? Não, não significa. Períodos assim são naturais de acontecer de tempos em tempos, tá? Aqui a gente tem as métricas desse backtest que foi feito, então foram executados, né, 234 trades ao longo desses 10 anos. Destes, 121 foram positivos e 113 foram negativos, ou seja, a taxa de acerto aqui ficou até um pouco acima de 50%, 51,71%, tá? Isso aqui é uma taxa de acerto bem alta para um sistema seguidor de tendência. Esse sistema, o rompimento de topo histórico, né, que eu mostrei ali no artigo, lá ele também teve uma taxa de 50%, aqui ficou em 51%, tá? Mas o normal de um sistema que a gente segue as tendências é ver uma taxa de acerto entre 40% e 47%. Se a gente analisar aqui o payoff da estratégia, ficou em 2,15, tá? Então isso quer dizer que a média dos ganhos foi 2,15 vezes maior do que a média das perdas, né? O máximo drawdown foi de 17,64%, a rentabilidade percentual 370%. A maior sequência de trades com lucro foi 6, ou seja, em algum momento eu tive 6 operações consecutivas no lucro operando isso, e também tive uma sequência de 8 operações consecutivas no prejuízo. Então, quando a gente faz esses estudos, né, a gente já começa a ter uma boa noção de como que isso funcionou no passado e se no futuro a gente tiver uma sequência, né, de 8 operações consecutivas no loss, a gente sabe que isso não é nenhuma novidade. Isso já aconteceu antes. E no futuro, não significa também que a gente vai ter no máximo 8 operações consecutivas no prejuízo. A gente pode ter 10, a gente pode ter 12, pode ter 14, tá? Então, por isso que é importante você ter o conhecimento das métricas daquilo que você está operando, né? Tá sem som. Eu não sei se vocês conhecem um investidor chamado Steve Cohen. Ele é o que inspira o Bob Axelrod da série Billions, mas ele tem uma frase famosa falando que se você acerta 60% dos teus trades, você é muito bom, acima da média, e você é muito rico, né? Warren Buffett também gosta de usar muitas expressões do beisebol, né? Ele fala de um tal de Ted Williams, que acertava 40% das tacadas dele. Então, tira da tua cabeça essa história que tem que ser uma taxa de acerto muito alta, né? E aí, como é que você constrói uma estatística de um modelo? Você precisa entender a média dos teus ganhos, você precisa entender a média das tuas perdas. Isso é o que a gente chama de payoff. Payoff, por si só, ele não é tudo, mas ele diz muita coisa. Por quê? Quando a gente tem uma taxa de acerto de 50% e um payoff de 4 vezes, a gente vai ser muito lucrativo. E aqueles ativos que têm o maior beta, eles tendem a gerar os maiores payoffs dentro das estratégias de tendência. Isso aqui que a gente está te entregando é muito ouro. É muito ouro.
Porque você não precisa ter muitas ações na tua carteira para fazer o trend following. Eu acredito que 8 ações seja mais do que o suficiente para você ter bons retornos e você ser muito bem-sucedido. Falei já no começo que as empresas de commodities e o Brasil é muito felizardo por ser um país de commodities. Os investidores brasileiros são muito felizardos por terem isso no seu quintal. São grande parte dos bons retornos aí que a gente vê em trend following. Mas a gente tem visto nos últimos anos um mercado que é o mercado para mim, que é o creme do trend following. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um cara que está dentro do livro Trend Following do Michael Covell, muito mencionado, que é o Thomas Basso, Tom Basso. O nome é até engraçado, Tom Basso, né? Mas eu já conectei e troquei ideia com ele no Instagram, e ele fala muito que hoje em dia ele só faz trend following em cripto. Então, cripto, gente, talvez seja o mercado com maior nível de oportunidade para você surfar tendências hoje, tá bom? Então, essa volatilidade de inverno e verão cripto constante, isso é um prato cheio para quem está fazendo tendências, beleza? Uma outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui nesse episódio é o seguinte: quando você está com, vamos botar aqui 10 ativos fazendo trend following, né? Vai ter uma hora que você vai ter 5 ativos comprados, 5 ativos vendidos. E o teu resultado, ele vai ficar meio lateralizado. Mas vai ter uma hora, e isso é muito bem explicado pelo Gary Antonatti, que existe uma tendência do mercado e uma tendência individual dos ativos. Vai ter uma hora que o mercado ele vai estar numa tendência muito forte de alta ou de baixa. Então, desses 10 ativos que você está, 10 vão estar em tendência de alta ou de baixa. E é ali que você vai ver a grande movimentação de capital na tua carteira. Só que, infelizmente, isso acontece 3 de 12 meses no ano. Então, não espere ver a tua carteira todo mês dando resultados extremamente altos através do trend following. Qual que é a ferramenta para você suavizar esse problema? É você explorar mais mercados. Então, quando você faz trend following em cripto, você está explorando certas tendências. Mas as tendências de cripto nem sempre estão ligadas com as tendências das empresas de commodities brasileiras. Dentro das empresas de commodities, a gente pode fazer tendências em opções. A gente também pode surfar as tendências das empresas do mercado americano, de tecnologia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Ou seja, quanto mais você amplia o teu horizonte de oportunidade e mais você entende sobre os fundamentos da estratégia de tendência, maior é a tua possibilidade de abocanhar ganhos dentro dessa história. Dentro do meu portfólio hoje, né, eu opero as tendências em 3 mercados: ações, commodities aqui no Brasil, basicamente eu opero o milho e o boi gordo através de contratos futuros, e também opero criptomoedas. As ações eu opero da seguinte forma, né? Eu opero na ponta comprada, tá? E quando a tendência do mercado ela é de baixa, eu fico com esse capital disponível e aloco isso em ativos de renda fixa, como o Tesouro Selic, ou ativos dolarizados, como Gold 11 da vida, que tem uma correlação inversa com os ativos brasileiros, né? Então, nesses momentos de mercado, ele está em lateralização ou em queda, eu vou ter uma exposição maior na minha carteira, no meu portfólio, em ativos de renda fixa ou em ativos dolarizados. Isso vai me gerar um ganho de diversificação. Quanto a operar vendido em ações, né, como eu falei anteriormente, a gente vê que as ações elas têm um viés de direção. Então é muito mais difícil, né, quando a gente realiza backtest, você encontrar um sistema que lucre tanto na venda quanto na compra em ações. Já não acontece isso em mercado de commodities e mercado de criptomoedas. Lá sim você encontra, né, vários sistemas, médias móveis, o próprio High-Low, né, que a gente utiliza. Você consegue ter muitos resultados elevados, operando também na ponta vendida e na ponta comprada. Tá? Na parte de ações, né, como o Uli falou, a gente tem empresas de beta mais alto e empresas de beta mais baixo. Tá? Para operar na ponta short, eu focaria nas empresas justamente de beta alto. E a gente tem as siderúrgicas, a gente tem empresas de varejo, empresas de aviação, empresas que a gente já falou lá no episódio do beta, né, que a gente viu que não tem uma taxa de sobrevivência alta ao longo do tempo.
Então, a cada aí 10 anos, a gente tende a ver algumas dessas empresas aí indo à falência, e a gente poderia, né, ganhar, então, na queda desses ativos, tá? Mas o mercado de ações, a forma que eu vejo, né, ele é enviesado para a alta. Quando a gente olha, afasta, né, um gráfico, um índice de ação global, a gente percebe que a tendência de longo prazo ela é de alta. Por quê? Porque existe um viés de sobrevivência ali. A bolsa ela tem um mecanismo para que sejam refletidas as realidades das melhores empresas. Então, as empresas ruins são eliminadas com o passar do tempo, né? Então é por isso que a gente acaba vendo tanto o Ibovespa, o S&P 500, quando a gente afasta o gráfico, né? A tendência do mercado ela é de alta no longo prazo. Isso muita gente confunde, né? Muita gente fala, as ações sobem no longo prazo. Na verdade, é o índice de ação que sobe no longo prazo, não ações individuais, né? E o índice de ações, ele é um índice de tendência no final das contas. Por quê? Vamos dizer a Apple aí hoje em dia. Era uma tendência que começou lá em 1996, quando o Steve Jobs voltou da Next através de uma aquisição. E como o índice ele é baseado no peso mais volume, a gente vai vendo cada vez mais as empresas bem-sucedidas ganhando mais representatividade dentro do índice. Não esqueçam disso, tá? O índice, então, ele é uma tendência na essência. Caso É, das empresas de tecnologia, né? A gente está vendo agora isso, né? exatamente. Uma outra armadilha também comum, Cris, que a gente precisa avisar as pessoas, é se a gente ficar olhando para o passado recente como uma forma de tomar decisão, a gente vai ver que fazer buy and hold é a melhor estratégia. Só que é exatamente quando o buy and hold está mais perto de dar o drawdown forte, é quando a gente deve tomar cuidado com ele. E é ali que misturar o trend following vai gerar os melhores resultados, tá? Uma outra coisa positiva que eu vejo no trend following é a nossa capacidade de não ficar preso em narrativas. Então, existe uma tendência rolando no S&P 500, no KKK, que é o NASD 11 aqui no Brasil, né? E desde 2011 que a gente está ouvindo falar que a economia americana vai quebrar, que o negócio vai mal. Então, uma narrativa macroeconômica, ela não está relacionada com a narrativa do mercado de ações, porque apenas 10 empresas geraram esse retorno absurdo aí que a gente viu desse índice. Exatamente, né? E o que a gente tem que analisar também é uma métrica de fator de recuperação, uma métrica de retorno sobre risco. Se eu pegar, por exemplo, a Nvidia, né? Caso tá na moda aí. Se eu pegar e olhar, quem fez o buy and hold nela ganhou tanto. Aí vou comparar com quem fez o trend following. Pode ser que, eu não fiz ainda esse estudo, pode ser que quem realmente fez o buy and hold ganhou mais. Só que quem fez o trend following, mesmo que tenha ganhado menos, o fator de recuperação dessa pessoa foi maior. Por quê? Porque o drawdown operando trend following ele é muito menor do que fazendo buy and hold. Então, quando você está fazendo ali o buy and hold, é como você ter quedas aí de 40, 50% em um ano de drawdown. Mas quando você segue a tendência, você não vai estar exposto a esse movimento. Ou você vai estar, se a tendência de baixo você vai estar vendido, se a tendência de alta você vai estar comprado. Tá? E a gente vê muito isso nas criptomoedas, né? Existe um debate. É melhor fazer buy and hold ou é melhor seguir a tendência? Eu sou do time que é muito melhor seguir a tendência. Tanto o resultado, mas também a métrica de retorno sobre risco é muito melhor no trend following do que fazer o buy and hold nas criptomoedas. Nas demais classes de ativos eu também vejo esse comportamento na maioria. O fator de recuperação, né, que é o quanto eu ganhei em relação ao meu drawdown máximo, ele é muito maior operando o trend following do que fazendo o buy and hold puramente. Muito bem. Eu vou trazer aqui um outro artigo do David Assia. Deixa eu ver se fala assim mesmo. Vou falar aqui do outro cara que é o William Fung, né? The Risk in Hedge Fund Strategies, Theory and Evidence from Trend Followers. Então aqui basicamente ele fala sobre estratégias de straddle e os resultados que isso gera a partir da visão do trend following, de conceito de trend following, tá? Então eu vou aqui explicar uma estratégia de opções que é o seguinte: straddle. Você compra uma call, compra uma put. Se o mercado estourar para os dois lados, você ganha dinheiro com isso. E quando a gente tem o trend following, a gente basicamente tem essa curva de payoff. Por quê? Se o mercado ficar paralisado, a gente começa a ficar tomando stop. Mas quando ele explode para algum dos dois lados, a gente
acaba capturando esses retornos. E aí eu vou falar, eu nunca vi nenhum artigo falando sobre essa estratégia em si, tá? De fazer dessa maneira que eu vou falar. Mas existe uma estratégia no mercado de opções, que é a estratégia de delta hedge, onde você zera o delta da tua estratégia, e aí toda vez que o delta ele fica muito positivo ou negativo, você vai lá e ajusta a posição em opções para você zerar esse delta. Com isso, com a passagem do tempo, você vai consumindo teta e isso vai gerando muitos retornos para a tua estratégia. Mas agora eu quero que você abstraia aqui na tua cabeça a possibilidade de quando o delta ele fica positivo ou negativo, você apostar exatamente na tendência desse delta. Então, depois de um mercado de lateralização, e a gente pode ver isso através de um indicador chamado Bollinger Bands Width, que é quando as bandas de Bollinger elas ficam muito estreitas, isso significa que a gente está numa lateralização de mercado, porque o desvio padrão em torno da média fica baixo. Você vai começar a fazer estudos estatísticos para ver, olha, depois de 10 dias, 15 dias dessa lateralização, começa a ficar vantajoso eu abrir essas posições de straddle, que é comprar call e put ao mesmo tempo e apostar na explosão para um lado do mercado. E a partir disso, quando o mercado ele começar a pegar essa tendência, ao invés de vender esse delta para ajustar ele para zero, você vai deixar o mercado ir para esse lado. E isso vai gerar uma tendência, e isso, conforme for ficando assimétrico, vai gerar ganhos assimétricos para você. Ficou muito confuso aqui o que eu ensinei, expliquei, Christian, ou ficou claro? Não, não, perfeito. Em relação a bandas de Bollinger, né? Tem muita gente que aposta, o preço do ativo fechou fora da banda, vai voltar para a média. Eu não. Eu, quando vejo o preço do ativo fechando fora da banda, eu aposto na continuidade da tendência. Eu já fiz aqui estudos, backtests, olhando, né, 10 anos para trás, e comprar o rompimento da banda superior e segurar, né, pela tendência é o que gerou o melhor resultado. Já quando fechou fora da banda, você vender apostando na reversão à média, isso gerou resultados muito erráticos ao longo do tempo. Então a gente vê que seguir a tendência, na maior parte das vezes, é o melhor caminho, né? Exatamente. Trouxe mais outro artigo aqui para vocês, que é um artigo do JP Bouchard e Michael Potters. Esses franceses aí, eles têm bons artigos de tendência e vou explicar aqui que o Louis Bachelier foi uma tese de doutorado lá em 1900, inspirou muito o Nassim Taleb. Quem nunca leu O Antifrágil, Cisne Negro e Iludidos pelo Acaso, leia esses livros porque eles falam muito sobre a essência das curvas assimétricas, que é a base do trend following, né? Então, agora eu estou começando a entender um pouco dessa relação. Então, nesse artigo aqui, eles apresentam evidências do prêmio de risco e ele está muito mais relacionado com a assimetria de cauda, mas muito pouco com a volatilidade. E para quem já acompanhou os outros 11 episódios aqui do Lembrete Racional, sabe que a gente já falou sobre a assimetria do beta. Então, a gente vê que, na verdade, o que ele está falando nesse artigo aqui, que é o Tail Risk Premium versus Pure Alpha, é exatamente que o ganho ele está nessa cauda longa, não está na volatilidade. E a partir disso, a gente tira índice de Sharpe como uma boa métrica de identificar boas opções de estratégia. E aqui ele fala também sobre a relação minus versus low, que é o prêmio sobre o valor de livro, né? Price to book, o valor de mercado sobre o patrimônio líquido, que isso tem uma simetria positiva e retornos excessivos é, positivos também. Isso aí, para mim, é um entendimento do prêmio de qualidade das ações. Então, eu vejo que empresas com qualidade, elas têm tendências que normalmente são de alta, mas quando elas começam a decepcionar o mercado,
essas empresas entram em tendências muito fortes de queda. Eu vou até tentar aqui botar rapidinho para mostrar para vocês uma empresa que eu acredito que seja um grande exemplo disso nos Estados Unidos, tá? Que é a Netflix. Antes da gente viver o acrônimo Magnificent Seven, a gente depois teve Fangs. A gente tinha um momento lá que a Netflix ela estava entre essas grandes estrelas do mercado, tá? E aqui eu vou até compartilhar minha tela para vocês verem como que a Netflix é uma ótima empresa de tendências, né? Então a gente está vendo aqui esse indicador, que é o Shiloh. Quando eu não sei qual que é o indicador, eu boto 60, mas a gente vê aqui, ó, como é que os 60 períodos na Netflix mostrou uma tendência de queda e muito assertivo também nas tendências de alta, gerando essas assimetrias aqui para você comprar barato, vender caro, quando toma prejuízo, perde pouco. Então, a Netflix é um exemplo exatamente desse artigo aqui, que é o Tail Risk Premium vs Pure Alpha. Então, vão existir ativos, e esses ativos de tecnologia, de plataforma, eu acredito que eles têm essa valência, né? Cara, quando essas empresas vão bem, elas vão muito bem. Mas quando elas começam a ir mal, elas também vão colapsar muito rápido. Isso vai gerar tendências muito intensas, né? Até por isso eu me sinto hoje desconfortável em investir, por exemplo, uma Nvidia da vida, comprar essas empresas com foco em investimento mesmo. Por quê? Porque se houver uma quebra de expectativa ali na frente, assim como a alta foi acentuada, a queda também vai ser acentuada. Aí eu prefiro seguir a tendência no ativo como esse, né? Exatamente. E é muito menos complicado, né? A gente fez um Exato. episódio aí do Master Business há um tempo atrás, onde a gente estava falando exatamente sobre esse ponto da taxa implícita de crescimento de longo prazo de alguns ativos. E lá ficou claro que a Nvidia estava com uma taxa implícita de crescimento muito alta, que eu achava insustentável. Mas mesmo assim a ação subiu 50% depois disso. Então, mais uma vez, a gente vai voltar para o assunto sabedoria. A sabedoria é surfar a tendência. Porque às vezes não tem explicação porque uma coisa vai continuar acontecendo ou ela vai parar de acontecer. Mas a tendência ela vai identificar isso. A gente tem que se perguntar, né? Eu quero estar certo ou eu quero ganhar dinheiro? Exato. Então, às vezes a gente não vai concordar com algumas precificações, mas a tendência vai existir. A gente deve se expor a ela, controlando o risco sempre, né? Exatamente. Exatamente. Cris, eu cheguei aqui nos artigos que eu queria trazer. E você? Eu terminei aqui os 3 artigos. A gente está aí com uns 50 minutos de episódio. Então, acho que poderíamos ir para a reta final. Vamos para a reta final. Eu vou trazer aqui para vocês um livro de tendência, que é do Gregory Morris, tá? Que é Investing with the Trend, a Rule-Based Approach to Money Management, tá? A gente poderia aqui dedicar também um assunto sobre gestão de capital, que é um assunto muito importante dentro do Trend Follow, mas isso vai ter que ficar para um outro episódio, senão a gente vai ficar aqui com conteúdo infinito. E você? O livro que eu vou recomendar hoje é O Pequeno Livro dos Magos do Mercado Financeiro. Princípios e lições dos maiores traders de todos os tempos. Então, o que ele faz uma coletânea de sabedoria, de lições que esses traders tiveram ao longo da trajetória dele. Tem muitos aqui que são seguidores de tendência, então eles falam muito do que a gente citou aqui hoje, né? Da taxa de acerto, de você ter o controle emocional, seguir um gerenciamento de risco adequado. Então, um livro aqui bem acessível, né? Não são muitas páginas, menos de 200 páginas, então recomendo que todos leiam este livro. Muito bem, muito bem. Eu vou ficando por aqui então, Cris. Foi muito bom esse episódio, foi muito Tamo rico. junto. E saibam, gente, eu acredito que o trend following ele tem que ter um approach mais baseado na matemática, tá? Em backtesting. Então, você ser bom de programação vai te ajudar muito a se desenvolver no trend following. Concordo plenamente. Fechado? Tamo junto então, Fechado. galera. Até o Valeu, próximo. abraço.